Seja muito bem-vindo ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o sexto vídeo e episódio da nossa série O Pacto do Domínio, Gênesis. Nesta série, temos explorado os fundamentos teológicos da criação, revelando como, desde o início, Deus estabeleceu um mundo regido por sua soberania, estruturado por sua ordem e governado por sua revelação. Neste episódio, nosso foco será a estrutura pactual da ética desde o Éden, conforme encontramos em Gênesis capítulo 2. A partir da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus revela não apenas um símbolo, mas um princípio jurídico e ético central. A humanidade, mesmo em estado de inocência, estava submetida à lei de Deus. Veremos que no Éden havia mais do que natureza e beleza, havia mandamento, promessa e sanção. Havia uma lei objetiva, dada diretamente pelo próprio Criador, que estruturava a vida do homem. Declarou: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse mandamento revela uma ética pactual, com todos os elementos fundamentais que serão mais tarde desenvolvidos em todo o restante da Escritura. Um Deus soberano que governa todas as coisas e fala com autoridade. Um homem responsável, sujeito à obediência. Uma lei clara e revelada que define o bem e o mal. Uma promessa implícita de vida, caso haja fidelidade, e uma sanção explícita de morte, em caso de desobediência. Este padrão é o alicerce de toda a teonomia. A ética bíblica é sempre pactual, jamais neutra, jamais meramente natural ou autônoma. O homem nunca foi deixado sem direção moral. Mesmo no paraíso havia limites. Mesmo no Éden havia normas. Mesmo no início havia distinção entre o que é lícito e o que é ilícito. E essa distinção não era determinada pela razão humana, mas pela palavra revelada de Deus. Neste episódio, veremos que a árvore da aprovação era mais do que um simples teste. Ela era um marco legal, símbolo da aliança e da responsabilidade moral do homem. Veremos como esse modelo pactual da ética se repete em todas as alianças bíblicas, finalmente com Cristo. E como a lei de Deus permanece em todas as fases, como a norma objetiva da vida ética. A ética teonômica não é uma opção moral entre outras. Ela é a expressão da vontade de Deus, revelada em mandamentos pactuais, que vinculam o homem ao seu Criador, em todas as esferas da existência. Onde há pacto, há lei. Onde há Deus, a palavra. E onde a palavra, não há neutralidade. Bem, uma das verdades mais negligenciadas por muitas teologias contemporâneas é que, mesmo no estado de inocência, o homem já estava sob a lei. O Éden
não era um ambiente ético neutro, nem um estado de liberdade autônoma. Desde o início, o homem foi criado em aliança com Deus. E essa aliança incluía mandamento, autoridade e responsabilidade moral. Desculpe. Em Gênesis 2, 16 a 17, lemos: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui temos um mandamento positivo e uma proibição clara, dadas por Deus diretamente ao homem. Esse mandamento era específico, objetivo e funcional. Não comer de uma determinada árvore, mas seu significado transcende o ato físico. Trata-se de ética, uma provação moral que colocava o homem diante de um dilema: obedecer ao Criador ou agir segundo critérios próprios de julgamento. Este é o fundamento pactual da ética bíblica ou teonomia. Deus define o bem e o mal. O homem não tem autoridade para determinar o que é certo ou errado por si mesmo. O conhecimento do bem e do mal pertence a Deus. E a única forma legítima do homem conhecer a moralidade é por revelação, não por especulação. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era apenas um símbolo de sabedoria proibida, mas um marco legal que separava a moralidade revelada da autonomia ética. A presença desse mandamento no paraíso destrói qualquer noção de que a lei foi uma invenção posterior à queda, ou um fardo imposto apenas a Israel. Pelo contrário, a lei é estrutural à criação, e a aliança é a forma pela qual Deus governa suas criaturas morais. Mesmo sem pecado, o homem era um ser ético, e esse ser ético já estava sob um regime legal revelado. Essa realidade também mostra que não existe neutralidade ética. O homem, mesmo no Éden, não era um agente moral neutro. Ele já estava envolvido em uma relação pactual, em um mundo ordenado por Deus, com mandamentos claros e consequências estabelecidas. Era um território pactuado. O comer ou não comer da árvore era um ato de fidelidade. Portanto, a obediência era o caminho para a vida. A desobediência, o caminho para a morte. Isso já indica uma estrutura de sanção pactual, lei, bênção e maldição. Esse padrão será repetido nas alianças subsequentes, com Noé, com Davi, e finalmente revelado em sua. Logo, a ética bíblica, em sua origem, é pactual, revelacional, não autônoma e teonômica. E qualquer tentativa de edificar uma ética sem mandamento, sem revelação e sem pacto é, desde Gênesis 2, um caminho de rebelião. O mandamento dado por Deus no Éden não veio isolado, ele foi acompanhado de uma clara sanção. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Essa sentença representa muito mais do que uma advertência. Trata-se de uma sanção pactual formal, ou seja, uma consequência moral e judicial ligada à obediência ou desobediência à lei revelada.
Ao lado da ordem divina está embutido um padrão ético que se repete ao longo de toda a Escritura: lei, promessa e sanção. Esse padrão reflete a própria estrutura das alianças bíblicas. Deus fala com autoridade soberana. Ele é o Senhor da aliança. Ele dá mandamentos que devem ser obedecidos como expressão de lealdade pactual. Ele promete bênção à obediência e ameaça maldição à rebelião. Em Gênesis 2, embora a promessa de vida não esteja expressa de forma desenvolvida, ela está presente implicitamente. A árvore da vida simbolizava a permanência no favor divino, e a comunhão com Deus dependia da fidelidade ética do homem. Se Adão obedecesse, ele viveria. Se desobedecesse, morreria. O próprio Cristo, o segundo Adão, viria cumprir essa obediência em nome do seu povo, trazendo a vida eterna que o primeiro Adão perdeu. Essa estrutura pactual é reafirmada em passagens posteriores. Por exemplo, o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus da terra, e todas te alcançarão. Deuteronômio 28, 1 a 2. Porém, será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições. Deuteronômio 28, 15. Vês aqui hoje que tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, 15. Essa é a lógica da aliança. A obediência é recompensada, a rebelião é julgada. No Éden, o homem foi colocado diante de uma decisão pactual. A árvore da vida e a árvore do conhecimento representavam dois caminhos éticos: o caminho da submissão e vida e o caminho da autonomia e morte. Essa estrutura é radicalmente anti-humanista. O homem moderno deseja autonomia, quer uma moralidade sem sanção, uma ética sem pacto, um viver sem consequências eternas. Mas a teologia afirma que toda moralidade verdadeira está inseparavelmente ligada ao Deus da aliança e que toda ética bíblica carrega em si mesma sanções reais e históricas, além de escatológicas. A própria queda de Adão foi a ativação judicial de uma sanção pactual. A morte entrou no mundo como cumprimento da palavra do legislador. E a redenção em Cristo é a obra do segundo Adão, que, cumprindo perfeitamente a lei, sofre a sanção da morte, em lugar dos eleitos e conquista a promessa da vida eterna. Portanto, a ética bíblica não é uma simples coletânea de princípios morais. Ela é pactual, judicial e escatológica. Toda escolha ética é, na verdade, uma escolha diante do trono do rei do pacto. Toda desobediência
clama por juízo. E toda fidelidade em Cristo é acompanhada pela promessa de bênção. Muitos pensam que, com a queda, a estrutura ética pactual teria sido desfeita, como se a introdução do pecado no mundo significasse o fim da responsabilidade moral ou a suspensão da lei de Deus. No entanto, a Escritura demonstra com clareza que, mesmo após o pecado, o homem permanece debaixo de mandamento e sanção. A queda não destruiu a ética pactual. Ela apenas a colocou em uma nova situação, a de transgressão e juízo. Adão não deixou de ser criatura pactuada ao pecar. Pelo contrário, sua queda foi justamente o resultado de quebrar um mandamento pactual. E imediatamente após a transgressão, Deus aparece não para redefinir os termos éticos, mas para executar a sanção anunciada, reafirmando assim a validade da aliança. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 17 a 19. A morte física, a separação espiritual e a maldição sobre a criação são a consequência judicial do pecado. O juízo é, por definição, a confirmação de que o mandamento continua válido. Se a lei tivesse sido abolida, não haveria base para julgamento, mas o fato de Deus castigar prova que o padrão moral permanece. Além disso, após a queda, Deus continua a exigir obediência. Vemos isso claramente na rejeição da oferta de Caim. Gênesis 4, no juízo do dilúvio. Gênesis 6, na punição de Babel. Gênesis 11, e na aliança com Abraão. Gênesis 17, que inclui circuncisão como sinal de submissão pactual. A lei nunca foi abolida, ela foi reafirmada, aplicada e expandida em todas as etapas da história redentora. A diferença é que, após o pecado, o homem agora precisa de redenção para ser restaurado à comunhão com Deus e capacitado para obedecer. E é precisamente nesse contexto que a teologia cristocêntrica se torna tão essencial. A lei de Deus continua a ser o padrão moral objetivo, mas agora só pode ser cumprida de maneira justa e aceitável por meio de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Romanos 3:31. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Portanto,
A queda não suspende o padrão ético, mas reforça a necessidade de justiça verdadeira. Uma justiça que só pode vir pela obediência ativa e passiva de Cristo. O segundo Adão, o segundo Adão, e pela aplicação de sua lei ao mundo por meio do seu reino. A ética bíblica, portanto, permanece pactual mesmo após o pecado. Deus continua sendo o Senhor. O homem continua sendo responsável. A lei continua sendo a norma. E as sanções continuam sendo aplicadas, tanto na história quanto na eternidade. A queda não anula a teonomia, mas a confirma e a revela em sua profundidade redentiva. A estrutura ética factual revelada no Éden, composta por um Deus soberano, um homem responsável, um mandamento claro, promessas e sanções, não é um padrão temporário ou restrito ao estado de inocência, mas sim o modelo normativo de toda a revelação bíblica. A Bíblia inteira é a história de como Deus lida com sua criação por meio de alianças, e contém sempre os mesmos elementos: lei, bênção, maldição e vocação moral. Na aliança com Noé, após o dilúvio, Deus reafirma a ordem da criação e estabelece mandamentos claros, como a proibição do assassinato e a obrigação da pena capital para crimes de sangue. Gênesis 9:6. A vida humana continua sendo regulada por preceitos morais revelados. E Deus promete preservar a terra com base na continuidade da ordem criada, sob sanção implícita. Na aliança com Abraão, Deus chama um homem para andar diante dele e ser perfeito. Gênesis 17:1. E estabelece um sinal legal: a circuncisão. A promessa de bênção está condicionada à obediência, e a quebra do pacto traz consigo a exclusão da comunidade. Gênesis 17:14. A ética permanece pactual. A fé, sim, mas uma fé que caminha em obediência aos mandamentos de Deus. Veja Gênesis 26:5. Na aliança mosaica, essa estrutura é amplamente desenvolvida. Deus liberta Israel do Egito e formaliza sua aliança no Sinai, com uma constituição nacional, a lei escrita, a qual, segundo Deuteronômio 4:5-8, é válida e vinculativamente obrigatória para todas as nações do mundo. Os 10 mandamentos e a lei civil ou sanções judiciais que os acompanham revelam com clareza que a vida de aliança é uma vida regida por mandamentos, orientada por promessas e sujeita a sanções históricas. A ética bíblica ou teonomia aqui se torna explicitamente nacional e judicial, com implicações para todas as esferas da vida: culto, economia, família, guerra, propriedade, sexualidade. Na aliança davídica, Deus reafirma sua aliança com base na fidelidade à sua lei. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ama e guarda os mandamentos do Senhor. Salmo 119. A promessa messiânica é dada à sua linhagem, mas condicionada à obediência dos seus filhos. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, então visitarei com vara as suas transgressões. Salmo 89, 30-32. Finalmente, na nova aliança, cumprida em Cristo, a estrutura pactual permanece.
Jesus é o segundo Adão, obediente por excelência, que cumpre perfeitamente a lei de Deus e sofre a sanção do pacto em lugar do seu povo. Mas a ética da nova aliança não é diferente das alianças anteriores. Ela é a sua plenitude, como diz o próprio Cristo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5:17. A nova aliança é uma aliança de graça, mas é também uma aliança regida por lei. A lei não é abolida, mas escrita no coração. Jeremias 31:33. Hebreus 8:10. A ética cristã continua sendo uma ética factual, teonômica, revelada e normativamente objetiva. A obediência não é meio de justificação, mas é fruto da regeneração. E a lei continua a ser o padrão pelo qual o povo redimido vive diante do seu rei. João 14:15. 1 João 5:3. Portanto, desde o Éden até Cristo, passando por Noé, Abraão, Moisés e Davi, a lei de Deus permanece como a norma ética constante, o fio condutor que liga todas as alianças. Não há fase da história redentiva em que a ética seja relativizada, suspensa ou tornada subjetiva. A ética bíblica é, em todas as suas expressões, factual, teonômica e subordinada ao senhorio do Deus triuno. Reconhecer isso é reconhecer que a única forma legítima de viver como criatura diante de Deus, em qualquer tempo ou cultura, é obedecer aos seus mandamentos, confiar em suas promessas e temer suas sanções. Fora disso, não há ética verdadeira. Não há ética verdadeira. Fora disso, há apenas rebelião. Neste episódio, vimos que o Éden não era apenas o cenário da criação física do homem, mas também o estabelecimento da ética bíblica. Logo no início, Deus estabeleceu uma estrutura factual que moldaria toda a revelação posterior. Um mandamento claro, uma promessa implícita de vida e uma sanção explícita de morte. O homem, mesmo em estado de inocência, foi criado como ser moral e responsável, colocado sob autoridade divina e chamado a obedecer à lei de seu Criador. Essa estrutura ética revelada, objetiva, normativa, factual e sancionada não foi destruída pela queda. Pelo contrário, ela foi reafirmada no juízo divino e continuou a ser aplicada em todas as alianças subsequentes, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e, por fim, com Cristo. O padrão de Deus nunca mudou. A lei permanece como expressão da sua vontade preceptiva ou revelada. E toda a aliança, em todas as épocas, pressupõe obediência, fidelidade e submissão. Assim, a ética bíblica ou teonomia não é uma construção pós-sinaítica ou uma ideia exclusiva do Velho Testamento. Ela está presente desde o princípio, antes mesmo do pecado, e continua válida sob a nova aliança. A nova aliança, longe de abolir a lei, agrava no coração do povo redimido. A graça não elimina o mandamento, ela nos habilita a cumpri-lo. O reconhecimento dessa estrutura pactual é fundamental para a reconstrução da civilização. Toda tentativa de edificar ética, justiça, ordem social ou política sem referência ao pacto e à lei de Deus é inútil e rebelde. Somente quando indivíduos
famílias, igrejas e nações se submetem ao padrão revelado da Escritura, com seus mandamentos, promessas e sanções, é que a sociedade pode florescer verdadeiramente sob o senhorio de Cristo. A reconstrução começa pelo retorno à autoridade da palavra de Deus em todas as esferas. Não existe ética neutra. Não existe cultura neutra. Não existe economia, política, direito ou arte neutros em termos éticos. Tudo está, tudo está ou debaixo da lei de Deus ou em oposição a ela. Portanto, o chamado da teonomia é claro. Voltemos ao Éden, não como nostalgia, mas como modelo. Voltemos à árvore do conhecimento, à revelação objetiva, à obediência pactual, ao temor do Senhor. Voltemos à ética do reino, onde Cristo reina pela palavra e pela lei, e onde a santidade não é apenas pessoal, mas pública, estrutural, cultural e civilizacional. Esse é o caminho, esse é o pacto, esse é o fundamento da obediência. Bom, pessoal, vamos então ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido mais um vídeo do IMTT-RB. Peço que deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe. Espero que tenha gostado e sido edificado pelo conteúdo. E até o nosso próximo encontro no canal do Instituto do Movimento, a Tradição Teologista Reformada Brasileira.